A Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Novo Bandeirantes, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Entoemos agora uma música que diz que Deus está presente, pronto a perdoar, e que nós declaramos que Ele irá ouvir as nossas orações. Cantemos. Oremos. Que bom, Deus, que nós podemos ter certeza de que Tu ouves a nossa oração. E nós temos tanto para Te agradecer. Nós temos que agradecer por estarmos aqui, estamos com saúde, estamos vivos. Nós temos que agradecer pela chuva, pelo sol, por todos os momentos que nós vivemos, sejam eles bons ou ruins. Nós também pedimos para que Tu nos alivies o sofrimento, ó Pai. Há tantos passando fome, há tantos passando necessidade, há tantos sofrendo preconceito. Toca os nossos corações, ó Pai, toca os corações dos líderes. Nos ajuda a trabalhar nesse sentido de que as pessoas sofram menos e tenham mais qualidade de vida. Nós pedimos, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Bom dia, irmãos.
Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 139. A leitura será do versículo 1 até o 10º e depois do 23º e 24º. Salmo 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor, Tu já sabes. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Eu convido os irmãos a ficarem em pé para a gente entoar os cânticos congregacionais. E assim como nós lemos que este é o Deus que nos sonda, que nos conhece, esse é o Deus que está perto, e nós cantamos e nós louvamos e engrandecemos a esse Deus. Então vamos com o nosso primeiro cântico cantar, porque perto está o Senhor. Thank
Senhor, com música, com cânticos. Viemos para desfrutar da comunhão com os nossos irmãos, dentro de todos os nossos cuidados que o momento nos permite. E nós viemos também para desfrutar da palavra, desfrutar da fonte de água viva que a palavra de Deus nos traz. Então, com o nosso próximo cântico, nós vamos entoar isso. olhos agora e vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração, agradecer por estarmos aqui, agradecemos pelas nossas vidas e agradecemos também pelos dízimos que foram ofertados hoje. Senhor, nós queremos te agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado das nossas vidas, Pai. Nós temos passado muitas dificuldades, nós temos passado por muitos momentos complicados, mas nós sabemos que o Senhor está conosco em cada momento, Pai, e nós te agradecemos por isso.
Agradecemos também, Senhor, pelos dízimos que foram trazidos hoje e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos sustentando, para que possamos contribuir para o Teu reino aqui na terra, Pai. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para que sentados nós possamos acompanhar a leitura da palavra de Deus que eu vou fazer no Evangelho segundo São João, capítulo 5. Eu vou ler os 9 primeiros versículos. Normalmente, no momento da leitura da Bíblia, nós ficamos em pé, porém hoje nós vamos continuar sentados e atentos àquilo que vamos ler e depois àquilo que vamos comentar. Diz assim a palavra de Deus: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Amém. Nós vamos fazer uma oração agora. Essa oração é cantada. E nesta oração nós vamos pedir a Deus que a palavra dele, que é a fonte da celeste vida, esteja enchendo nossas vidas, nossas mentes e nossos corações com a esperança que corre nos rios de Deus. Ainda sentados, vamos cantar, mas vamos cantar com bastante entusiasmo. Thank you.
Nós acabamos de entoar este hino e também nós entoamos o último cântico, que fala dos rios de Deus e da nossa sede interior ou necessidade interior, que podem ser supridas através da água divina. A água divina é uma linguagem figurada, é um símbolo que, entre outras coisas, fala da graça de Deus. E é pensando nisso que nós escolhemos para esta manhã, no segundo domingo do mês de outubro, esse texto bíblico que traz diante de nós um episódio comum, um episódio que não é raro, um episódio que sempre está acontecendo, de homens e mulheres que estão vivendo o que passaram a viver diante de uma situação tão crítica, tão difícil. E nesse momento crítico e difícil, muitos deles e muitos de nós chegamos a pensar que não temos ninguém perto de nós. Ou chegamos a pensar que nós estamos sozinhos. Todos nós temos experimentado, mesmo que seja por breves momentos, um momento parecido com este. São momentos quando experimentamos nossos fracassos, quando nossas lutas por subirmos um pouquinho na vida não acontecem, fracassos no crescimento nas mais variadas direções ou dimensões, ou seja, naquelas impossibilidades de chegarmos lá onde estão os nossos sonhos e desfrutar deles. Ou seja, estou falando de momentos difíceis. E esses momentos difíceis, muitos deles têm explicações. Podem ser tidos como nossa incapacidade pessoal, nossas limitações, e nós as temos. Pode se parecer com o nosso sonho alto demais, que nós chamamos de sonhos utópicos. Pode acontecer com uma concorrência desleal em todos os níveis. Pode acontecer com a exigência do mercado de trabalho e nós não estamos à altura dessas exigências. Pode ser a falta de estímulos que vem de lá para cá, de fora para dentro. E daí nós caímos num estado de frustração. Este texto bíblico descreve um homem, o nome nós não sabemos, é o paralítico, que estava vivendo ali na situação descrita pelo evangelista São João, e só João que descreve esse episódio, é interessante isso, evidenciando dessa forma a miséria humana. A miséria humana pode estar presente em nossas vidas por doenças. Por exemplo, é o caso desse paralítico. Esse paralítico, há 38 anos, vivia atrás da solução para o seu problema. E não encontrando solução para o seu problema, podemos dizer que ele vivia na marginalidade. Era um ser humano doente, afastado do convívio da sociedade. E ele é miserável não só por causa da doença que tomou conta de sua vida, mas por causa do desprestígio social que aquela doença trazia naquela época. Era um homem
que se julgava não ter ninguém do seu lado. Quando eu falo em doença da sociedade, e isso também é sério e é grave, porque a doença da sociedade afeta a gente de modo imperceptível. Nós não percebemos que estamos sendo afetados por uma terrível doença da sociedade, e entre tantas está a doença do egoísmo. E a doença do egoísmo puxa tudo em nossa direção e nos afasta de tudo aquilo que seria para nós uma possibilidade. E esse texto é muito rico e teríamos material aqui para muitas mensagens, para estudos detalhados, mas esse texto descreve que há uma marca naquele momento de algumas doenças da sociedade, e eu quero só citar uma para que os irmãos possam sair daqui hoje pensando. A gente não a vê, mas ela está presente, que nós chamamos de a doença do parágrafo. A doença do trechinho só, onde se lê numa linha digitada, como essas que eu tenho aqui à minha frente. E outras vezes, essa doença social pode aparecer apenas com a ênfase em uma palavra. Observe vocês que no verso 9, onde a minha leitura terminou, que o texto continua, diz que depois das palavras de Jesus, imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. Mas preste atenção na frase final. E aquele dia era sábado. Sábado é a palavrinha-chave. Sábado é a ênfase. Sábado é o parágrafo. Por que João faz questão de citar o sábado? Porque, de acordo com a tradição judaica, sábado não era dia próprio nem para que alguém fosse curado. Seria um escândalo alguém ficar curado no dia de sábado, por causa das regras da lei judaica que nós conhecemos ou já ouvimos falar. E é justamente no dia do sábado que Jesus aparece naquele lugar onde estava sentado ou deitado um homem, e é justamente nesse dia de sábado que a coisa mais linda na vida de uma pessoa, daquela pessoa, aconteceu. Foi a cura. Só que, antes de acontecer a cura, também o texto, e esse é outro detalhe do texto, traz uma orientação muito linda, muito precisa, muito maravilhosa para nós. É nesse dia que no local onde estava deitado em algum lugar, talvez numa cama, aquele homem, sem ser possível fazer o que os outros poderiam fazer melhor do que ele, que era sair dali e descer as águas. O cântico hoje, existe um rio, Senhor, veio a propósito e não foi indicado por mim. Isso que é mais importante, né? E ali existiam as águas que na tradição eram curativas, e aquele homem não podia descer daquela água, primeiro porque não podia, pessoalmente falando, segundo, porque ninguém o ajudava. E era no dia do sábado que Jesus apareceu ali, dirigiu-se para o homem e aconteceu o que os irmãos estão percebendo. Não tenho ninguém que me ajude. Então, de repente, surge no cenário um especialista, digamos assim, em misericórdia,
um especialista em amor, um especialista em relacionamento humano, a própria misericórdia em pessoa, que era Jesus de Nazaré. E chegando ali, adentra a porta das ovelhas, dirige-se ao paralítico, exatamente aquele paralítico, talvez fosse o único que não podia chegar às águas, porque ali existiam cegos que podiam andar, ali existiam mudos que podiam andar, ali existiam pessoas com outros problemas que podiam andar, mas aquele homem não podia andar e, além disso, não havia ninguém que o ajudasse. A concorrência era muito grande. Aí Jesus chega e pergunta para ele: queres ser curado? Esse é o desejo do teu coração? É difícil acreditar, do ponto de vista do paralítico, aquela cena. Um homem chegando ali e perguntando se ele queria ser curado. E a pergunta de Jesus foi tão incisiva que não houve nem tempo do homem responder quero. Apenas o que o homem disse foi que, para ele, até então, era impossível uma pessoa diluída em sua inferioridade acreditar no que estava acontecendo. E mais do que isso, um homem, um João ninguém, um José ninguém, uma Maria ninguém, sendo visto por alguém e alguém que pergunta a ele se ele queria ser curado. E a cura aconteceu. Fique bem com essa primeiro comentário meu a respeito desse texto. Mas caminhamos um pouquinho mais para explorar um pouco o agente da solução. É notória essa pergunta de Jesus: queres ser curado? Daí vem a resposta, e essa resposta é o segundo ponto dessa minha palavra. Quero dizer o seguinte, que não basta que alguém apenas veja alguém. Alguém ver alguém não resolve. Acho que ainda continua sendo muito comum entre nós essa expressão: onde você vai hoje? Hoje vou ver fulano. A minha mãe tinha sempre esse jeito de ser. Eu vou sair um pouco, dizia ela para o meu pai, mas eu já volto. Onde você vai? Vou ver a Zélia, uma senhora que, fiquei sabendo, faleceu há pouco tempo. Onde você vai? Eu vou levar uma lembrancinha para Maria. Eu já volto. Eu vou em tal lugar. Então, veja bem, não basta apenas que alguém veja alguém. É preciso ir até alguém e é preciso, se for o caso, estender a mão a esse alguém. E é incrível que no episódio do paralítico, a ajuda veio no momento em que ele jamais imaginava, como para nós também. A ajuda vem no momento quando nós menos imaginamos, e tem mais ainda. A oferta de ajuda, ou a condição para ofertarmos ajuda, também aparece no momento quando nós jamais imaginamos, e o momento quando mais imaginamos é o momento quando nós não achamos que não temos. Mas temos. Não é o caso de Jesus. Jesus tinha tudo para oferecer. E a resposta, como eu disse há pouco, do homem foi negativa. Ele diz assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, porque enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Veja a concorrência. Onde há concorrência, não há chance. Há chance apenas para quem tem mais e quem pode mais. O comércio é assim, né? A chance maior é para quem tem grana para investir.
Há pessoas aqui que mexem com isso e sabem do que eu estou falando, né? A Miriam e o Tota viveram isso com a loja, aqui no Novo Bandeirantes. A Edneia com o Luiz continua lutando com isso, razão da ausência dela. A Márcia com a Rafa vivem isso diariamente na área de motocicletas, vendas e concertos. Quem tem mais monta uma loja chamativa, né, Rafa? E atrai para ali os curiosos que também passam a ser consumidores. Só que naquele cenário não existia nada disso. Era um monte de gente doente, era um poço, o poço de Betesda, cujas águas eram agitadas por razões até climáticas, e quem podia mais chegava primeiro. E o homem diz para Jesus que outros descem antes de mim, ou seja, Senhor, eu não consigo competir de igual para igual com ninguém. E com minha deficiência, eu preciso de alguém que me carregue e que me leve. E aqui não tem gente assim, Senhor. Aí Jesus olha para ele e diz assim: levanta. Levantar como? Levanta. Toma a tua cama. Como? Toma a tua cama. E anda. Como andar? Anda. E aquilo aconteceu. E era o dia do sábado. Essa é a segunda coisa que o texto nos ensina. E a terceira e última é que as coisas podem acontecer na nossa vida da forma como nós jamais imaginamos. Não é possível mensurar o que vai acontecer amanhã de acordo com os nossos desejos. Um deles seria a cura, outro seria ganhar um pouquinho mais, outro seria ser um pouco mais conhecido, outro seria ser um pouco mais valorizado e assim por diante. E por que é então que as coisas acontecem? Acontecem porque é a vontade de Deus. É plano de Deus. É projeto de Deus. Os milagres não ocorrem por merecimento nosso. Os milagres não acontecem porque nós somos bons, talvez melhores do que os outros, ou porque Deus gosta mais de mim do que do outro. As coisas acontecem de forma soberana, como Deus quer. Aquele homem não tinha condições de fazer campanha, de procurar a medicina da época, não tinha condições de nada. E a Bíblia fala que Jesus dirigiu-se a ele e o curou. E a iniciativa foi do próprio Jesus, que viu o paralítico ali naquele local. Eu acredito que em nossa existência, nós, com nossas deficiências que nós temos, que todos nós temos, precisamos crer que Deus vai supri-las. E já tem nos suprido. Eu falo isso com um sorriso no meu rosto que vocês não podem observar. Porque de forma pequena, não de forma grandiosa, nós vamos percebendo que a cada dia Deus vai modificando nosso caminhar, nosso agir, nossos sonhos, ligados à família, à sociedade, à igreja, e por que não dizer, ligadas à própria sorte do mundo. E o que o texto mostra para nós aqui é que, além da graça de Deus, desponta aí também a solidariedade humana tão necessária nestes nossos dias. Eu li em algum lugar, ou ouvi em algum lugar, um especialista dizendo que em tempo de pandemia, se você está acertando e acertando para valer,
há alguma coisa errada com você. Porque em tempo de pandemia, o comum é perder. E é perder não apenas em relação às lutas diárias, mas perder porque alguém precisa ser beneficiado. E eu posso, você pode, nós podemos ser este beneficiador, este homem, esta mulher solidários. A palavra desse especialista me marcou muito. Se alguém está ganhando muito nesse momento, tem alguma coisa errada, porque este é o momento de perder. Jesus não perdeu nada, porque Ele é Deus. O homem não perdeu nada, porque já não tinha nada. No momento da solidariedade divina, uma vida se reergue. Passos começam a ser dados. O corpo se levanta ereto. O horizonte é enxergado ali mais próximo. A alegria brota no coração. E nós vivemos, ao mesmo tempo, duas situações. O desfrute dessa solidariedade e o estender dessa solidariedade sempre feita debaixo da graça do nosso Deus. Que Deus nos ajude para que, neste momento, nós possamos estender o nosso olhar e perguntar assim, sem nenhum desmerecimento com o termo que eu vou usar. Quem são os paralíticos que precisam de uma mão para saírem de onde estão e chegarem onde devem chegar? Eu não posso? Posso porque a graça de Deus, que é maravilhosa, que é sublime, que é fantástica, está sendo derramada na vida de todos nós. Que assim seja, agora e para todos sempre. Amém. Vamos cantar? Maravilhosa graça. Agora vamos ficar em pé e vamos cantar com mais entusiasmo ainda.
Antes da oração, nós queremos agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão presentes aqui hoje. Entre vocês, a Iderli, que é a irmã do Irniel, nos dá alegria da presença nesta manhã. E quando eu falo agradecer a Deus porque Ele está dando para nós esta condição. Há irmãos que ainda não as têm, aqueles irmãos que estão mais com medo, com mais cuidado do que nós, e nós esperamos que pouco a pouco esse processo vá se modificando e logo, logo, sabe, se estaremos aqui no culto assim, sem máscara, sem nenhum receio, sem nenhum medo. Tenhamos uma semana abençoada. Se puderem, divulguem o nosso culto, que será postado na internet às 19 horas, não só pelo Facebook, como também pelo YouTube, né? Há irmãos que estão acompanhando de longe e a gente nem sabe disso. Eu comentava com os meninos aí dos violinos, né? Uma família amiga nossa de São Miguel Arcanjo, que sempre acompanhou os nossos cultos, perguntava essa semana: quem são esses meninos habilidosos, né? Isso é sinal de que estamos chegando a lugar onde a gente não consegue chegar presencialmente, e os irmãos podem divulgar isso sem receio, viu? Não tenham medo não de colocar lá na sua página no Facebook, hoje a página da igreja, com o link para que eles possam participar. E vocês, certamente, como eu e a Noeli, 7 horas, está lá ligadinho para acompanhar nosso culto mais uma vez. Boa semana a todos vocês, então. Vamos orar, receber a bênção e responder a bênção cantando, e depois, sentadinhos, nós estaremos ouvindo o pós-lúdio. Oremos. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus maravilhoso, grandioso, altíssimo, sublime, Senhor de todas as coisas, Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, que se faz presente no dia a dia de todos. Muito obrigado a Deus por essa presença divina. Muito obrigado pela palavra que sempre nos levanta. Muito obrigado pelas mãos estendidas. Muito obrigado pelo olhar carinhoso. Muito obrigado pela palavra que restaura e transforma todos nós. Nós pedimos a Deus que Tu concedas a nós o privilégio de uma forma ou de outra, usando métodos que nós desconhecemos às vezes, essa Tua palavra, esse Teu amor e essa Tua graça maravilhosa chegue até a vida das pessoas que não estão vivendo neste estado de graça. Pedimos que Tu estejas abençoando irmãos e irmãs que continuam enfermos, que continuam se cuidando, que continuam se prevenindo, que continuam se medicando. Abençoa as nossas famílias, a nossa igreja, nossos municípios onde moramos, nosso estado, nosso país e nosso mundo. Que a luz divina da graça maravilhosa que tudo modifica possa estar chegando a lugares onde nós jamais imaginamos. Nós oramos em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo continuem sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.